Câmara Municipal de Angra do Heroísmo promove formação em primeiros socorros e suporte básico de vida. Provas dos 4º, 6º e 9º anos para testar formato digital arrancam hoje. Apicultura, horticultura e fruticultura serão os setores mais afetados pela Vespa Asiática. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo promoveu ações de formação em primeiros socorros e suporte imediato de vida para funcionários e dirigentes de centros de convívio, centros de dia, creches e colégios do concelho. Segundo uma nota da autarquia, foram realizadas 3 sessões que contaram com a participação de 60 formandos. A iniciativa insere-se na estratégia da Câmara Municipal para a implementação da Carta Social de Angra do Heroísmo, refletindo o seu compromisso com a capacitação dos profissionais que trabalham diariamente com crianças, idosos e outros grupos vulneráveis. As provas dos 4º, 6º e 9º anos para testar o formato digital arrancam hoje. O desenvolvimento com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida. As provas ensaio vão realizar-se entre 10 e 28 de fevereiro, em data e horário a definir por cada escola, e na primeira semana os alunos começam por demonstrar os seus conhecimentos português. O objetivo é que os alunos possam ter contacto com a plataforma eletrónica de realização de provas, mas também para avaliar a capacidade tecnológica das escolas, identificar problemas que precisem de ser corrigidos atempadamente antes das provas finais de terceiro ciclo e das provas de monitorização da aprendizagem que se realizam em maio e junho, depois de, no ano passado, o Governo ter suspendido as provas digitais no 9º ano por considerar que as escolas e os alunos não estavam preparados. Já no primeiro período letivo, as escolas reportaram necessidades de reparação ou aquisição de mais de 45 mil computadores e a poucos dias do início das provas, os diretores continuavam a manifestar-se preocupados com a falta de equipamentos e alguns problemas de conectividade, mas o secretário de Estado e adjunto da Educação garante que essas questões estão a ser acauteladas. Cristina Silva, da Rádio Atlântida. Apicultura, horticultura e fruticultura serão os mais afetados pela Vespa Asiática. O desenvolvimento com a Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Quem o diz é Bruno Almeida, diretor do Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, que falava à Atlântida no âmbito da ação de formação sobre aquele insecto a decorrer hoje em Ponta Delgada. O responsável refere ainda que haverá uma mudança ao nível do ambiente. O maior problema que irá acontecer com a presença dessas vespas será no sector da apicultura. Elas, como necessitam de muita proteína, atacam as abelhas e comem-as. E transportam as abelhas mortas para o ninho para servir de alimento para a sua criação, ou seja, como fonte de proteína, que é altamente necessário. O que é que acontece? Elas, ao atacar os ninhos, vão começando a matar muitas obreiras e os ninhos começam a ficar mais fracos e morrem. O que é que daí advém? Advém que depois irá haver muito menos polinizadores para polinizar as aves de fruto e, obviamente, que isso depois tem a ver com a falta de abelhas, vai haver menos fruta, vai sofrer então a horticultura e a fruticultura. A sua presença pode também prejudicar a saúde pública devido às suas picadas, que são mais agressivas do que a de uma vespa germânica, ou seja, de uma abelha. Contudo, o engenheiro zootécnico alerta para que a população não fique em pânico, afirmando que teremos de conviver com elas. Aconselha a população a não mexer nos ninhos nem bater palmas quando tiver contacto com este tipo de insecto, pois quanto mais calmas estiverem as pessoas, mais depressa desaparece. O responsável assegura que a vespa asiática é facilmente identificada e é diferente da vespa germânica, sendo muito maior no que toca ao tamanho. Bruno Almeida revela a forma como deve a população agir caso encontre um ninho de vespas asiática. Uma pessoa, quando detectar um ninho de vespas asiáticas ou outro tipo de vespa germânica, o que deve fazer é comunicar o Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel, ou ligar à sua Câmara Municipal, a sua junta de freguesia. Depois, posteriormente, irão reencaminhar essa informação para o Serviço de Desenvolvimento Agrário.
Nós já recepcionamos essa informação, deslocamos uma equipa com 3 técnicos que vão analisar e averiguar a situação. Por norma, quando isso acontece e quando é detectado um ninho neste caso, o que fazemos é combinamos também com o proprietário do terreno e atuamos no período noturno. E é neste momento que nós intervimos, queimamos literalmente todo o ninho. Sobre a ação de formação que vai acontecer hoje pelas 7 horas da tarde no auditório do Laboratório Regional de Engenharia Civil em Ponta Delgada, vai contar com João Casaca, da Federação Nacional de Apicultores de Portugal. Vai abordar um pouquinho a morfologia e a anatomia da vespa e os seus comportamentos. Vai falar também um pouquinho do modo de produção, formas de propagação no meio ambiente, não é? E depois, se eventualmente não conseguirmos eliminar todas essas fecundaduras que andam atualmente aqui na região, ali no concelho da Ribeira Grande, vai falar das boas práticas da destruição dos ninhos de vespas. Não é? Também vamos fazer uma pequena demonstração e exemplificação da produção de armadilhas artesanais, para as pessoas poderem fazer lá em casa as suas próprias armadilhas e também depois demonstrar como se faz o isco para colocar dentro das armadilhas. O evento é aberto aos apicultores, à Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, bombeiros e a todas as pessoas e instituições interessadas em saber mais sobre o assunto. Recorde-se que a vespa asiática foi identificada pela primeira vez na região a 27 de janeiro deste ano, na freguesia de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande. Desde então, o Serviço de Desenvolvimento Agrário de São Miguel tem estado a espalhar no raio de 5 a 7 quilómetros armadilhas para que se consiga apanhar as vespas e conter a sua propagação. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Cerca de 4 dezenas de sócios votaram na noite da passada sexta-feira para eleger os novos órgãos sociais do Rádio Clube de Angra. Pedro Ferreira encabeçou a única lista que, apesar de ter muito de continuidade, também sofreu algumas alterações. Depois de eleito, Pedro Ferreira fez o balanço da Assembleia Geral que aconteceu no auditório da Voz da Terceira. Foi mais concorrida do que é normal, cerca de 4 dezenas de associados do universo de perto de 6 centenas compareceram. Dos pontos que estavam na ordem de trabalhos, a aprovação de contas foi aprovada por unanimidade. Apresentamos contas com resultado positivo de 48,40€, fruto do apoio extraordinário que o Governo Regional aprovou para os órgãos de comunicação social e que foi pago no último dia do ano passado, de 16.680€. Caso contrário, as contas a apresentar aos sócios apresentariam resultados negativos a rondar os 17.000€. No ponto relativo ao debate sobre o eventual encerramento do Rádio Clube de Angra, a participação dos associados foi muita. Claro que não chegou sequer a ser posto à votação qualquer tipo de deliberação, porque a vontade expressa pelos associados que intervieram era naturalmente de preservar viva a importante voz da Terceira, que é o Rádio Clube de Angra, no contexto social, económico, cultural e político. É fundamental manter vivas as poucas vozes da comunicação social que a ilha ainda tem, e este foi um sentimento manifestado. Relativamente à possibilidade de o Rádio Clube de Angra avançar para outras formas de gestão, nomeadamente a criação paralela de uma empresa ou de uma sociedade por cotas, ficou também mais uma vez colocada fora de hipótese esta possibilidade, considerando que os associados entendem que o Rádio Clube de Angra deve continuar a ser uma associação de utilidade pública sem fins lucrativos e, portanto, sendo assim, a decisão está naturalmente tomada, não há consenso nem há sequer vozes de apoio a uma solução desta natureza. E relativamente ao ato eleitoral que decorreu, tendo apenas a lista dos atuais órgãos sociais se recandidatado, mais um mandato com algumas alterações nos diferentes órgãos, Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal, foi aprovada por unanimidade, portanto todos os votos que entraram na urna foram expressos a favor e foram considerados válidos e, portanto, os órgãos sociais para os próximos 3 anos, do qual eu encabeçarei novamente mais uma direção, foram eleitos por unanimidade dos sócios presentes. Assim sendo, os desafios continuam, foi feito um apelo
apelo à capacidade de energia dos órgãos sociais para que continuem a manter viva a voz da Terceira. É nesse sentido também que nos recandidatamos e que estamos disponíveis para este novo mandato. Esperamos naturalmente que a própria sociedade civil de Angra do Heroísmo, em particular, e da Ilha Terceira em geral, continue a olhar para a voz da Terceira como essencial e fundamental para manter viva a voz política, económica, cultural e social desta que é a segunda mais importante ilha do arquipélago dos Açores. Pedro Ferreira a fazer o balanço da Assembleia Geral que aconteceu no Rádio Clube de Angra na passada sexta-feira. E a informação fica por aqui. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de um ótimo dia.